Nos vídeos anteriores, exploramos os limites do método científico tradicional, principalmente ao tratar fenômenos da consciência e ao tentar explicar a realidade sob o ponto de vista materialista. Exploramos a visão holística alinhada às novas descobertas da física quântica acerca dessas questões. No vídeo de hoje, convido vocês a explorar comigo um dos maiores mistérios da nossa existência, a natureza fundamental do espaço e do tempo. Esses dois conceitos são o palco onde a grande peça da realidade é encenada. Ou seja, tudo aquilo que vivenciamos, experimentamos, que sentimos e tocamos está inserido dentro desse palco, espaço-tempo. Mas o que realmente são o espaço e o tempo? São meramente coordenadas e medidas? Ou há algo mais profundo e intrinsecamente ligado à nossa experiência da realidade? Prepare-se para uma viagem onde desafiaremos as fronteiras do conhecimento e buscaremos compreender o tecido que entrelaça cada momento e cada partícula do cosmos. À medida que navegamos pelas complexidades do universo, nos deparamos com uma das questões mais enigmáticas da física e da filosofia: a natureza do tempo. Até o momento, estamos tentando compreender a realidade sob a perspectiva de que ela é aquilo que tocamos de forma tangível e que nos impressiona nossos parcos sentidos. Porém, tudo o que existe na nossa realidade está inserido dentro de um espaço tridimensional e no tempo, de tal forma que o tempo e o espaço também fazem parte da nossa realidade. A teoria da relatividade de Albert Einstein trouxe uma revolução na nossa maneira de entender o espaço, o tempo e a gravidade. Uma das ideias mais surpreendentes da relatividade é que o tempo não é uma constante fixa e universal, mas flui de maneira diferente dependendo do movimento e da influência gravitacional. Imagine um relógio em uma nave espacial viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Para um observador na nave, o tempo passa normalmente, mas para um observador externo, como alguém na Terra, esse relógio pareceria mover-se mais lentamente. Isso ocorre porque a velocidade elevada afeta a passagem do tempo, fenômeno conhecido como dilatação temporal. Da mesma forma, a gravidade, que é uma consequência da curvatura do espaço-tempo, causada por objetos massivos como planetas e estrelas, também influencia o tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Por exemplo, um relógio posicionado próximo a um buraco negro, onde a gravidade é extremamente intensa, correria mais lentamente em comparação a um relógio distante da influência gravitacional. Esses efeitos da relatividade nos levam a uma compreensão mais profunda de que a realidade não é uma estrutura estática, é um tecido dinâmico de espaço e tempo, continuamente moldado e influenciado pelo movimento e pela massa dos objetos no universo. O tempo, assim, revela-se como um elemento maleável e intricamente ligado às forças físicas que permeiam o cosmos. Mas como podemos conceber o tempo em relação ao Big Bang, aquele instante primordial que deu origem ao universo como conhecemos? Antes do Big Bang, a noção tradicional de tempo, como o experimentamos, não se aplicava. O universo estava em um estado de densidade e energia inimagináveis, e as leis da física, como as conhecemos, incluindo nossa compreensão do tempo, podem não ter sido válidas. Neste contexto, o tempo pode ser visto como uma dimensão emergente, algo que começou a fluir e adquirir significado à medida que o universo se expandia e esfriava. Essa perspectiva desafia a nossa compreensão convencional do tempo como uma sequência linear de eventos. Em vez disso, sugere que o tempo é uma propriedade intrínseca do universo, profundamente interligada com o espaço e a matéria, e que sua origem está vinculada ao nascimento do próprio cosmos. Dentro do vasto balé do universo, a realidade é uma dança complexa e harmoniosa de forças, onde espaço, tempo, matéria e energia estão interligados de maneira inextricável. Neste cenário, a luz emerge como um elemento crucial,
não apenas revelando o mundo que vemos, mas também atuando como um relógio cósmico que define a escala de tempo na qual a realidade se desdobra. A luz, viajando a uma velocidade constante de aproximadamente 299.792 km por segundo, serve como uma régua fundamental nas medidas do espaço-tempo. Por exemplo, a maneira como percebemos a luz das estrelas distantes nos permite entender não apenas a vastidão do espaço, mas também a passagem do tempo no universo. A luz de uma estrela localizada a milhões de anos-luz de distância não é apenas um feixe que atravessa o espaço, mas também uma mensagem do passado. Estamos vendo a estrela como ela era milhões de anos atrás. Nesse sentido, a luz funciona como um relógio cósmico, pois ela nos permite medir o tempo baseado em quão longe a luz viajou até chegar a nós. Além disso, a luz é essencial para a definição do segundo, a unidade básica do tempo. Os relógios atômicos, os mais precisos medidores de tempo que temos, baseiam-se na frequência da luz emitida ou absorvida por átomos sob condições específicas. Esses relógios utilizam a característica constante da luz para sincronizar o tempo, permitindo que mantenhamos um padrão de tempo universal, que é fundamental para a coordenação de atividades em nosso mundo moderno e interconectado. Portanto, a luz não é apenas um elemento que ilumina nosso ambiente, mas um pilar fundamental na estrutura do espaço-tempo, moldando a maneira como experienciamos e entendemos a realidade ao nosso redor. Ela nos ajuda a decifrar os mistérios do cosmos e a entender nossa posição no grande esquema do universo, revelando tanto a vastidão espacial quanto a profundidade temporal da realidade em que vivemos. E o que é a luz? A natureza da luz tem sido um enigma que cativou as mentes dos maiores pensadores e filósofos ao longo da história. Por séculos debateu-se intensamente sobre sua essência. Seria a luz composta de partículas conforme Isaac Newton postulava, ou seria uma onda? A resposta começou a se desenhar com o experimento pioneiro de Thomas Young. Utilizando a configuração da dupla fenda, Jung demonstrou de forma convincente que a luz exibia propriedades ondulatórias. Quando a luz passava pelas fendas, ela se difratava, criando padrões de interferência que são característicos das ondas. Esse resultado desafiou a percepção clássica da luz e pavimentou o caminho para futuras descobertas. A compreensão da luz deu um salto significativo com James Clerk Maxwell, que propôs que a luz era uma forma de onda eletromagnética, estabelecendo a base para a teoria eletromagnética e calculando a sua velocidade. Esses avanços na compreensão da luz foram fundamentais para Albert Einstein desenvolver sua revolucionária teoria da relatividade. Nela, Einstein não apenas redefiniu os conceitos de espaço e tempo, mas também deu um novo significado à gravidade, transformando nossa compreensão do universo. A luz, nesse novo paradigma, tornou-se mais do que uma mera emissão de energia, passou a ser vista como uma mensageira cósmica, unindo as vastas extensões do espaço e do tempo em um tecido interconectado e dinâmico de realidade. Além dessas descobertas fundamentais sobre a natureza ondulatória da luz, um avanço crucial veio das ideias de Max Planck. Planck, investigando o problema de radiação de corpo negro, introduziu a noção de quantização da energia. Essa ideia foi mais tarde utilizada por Albert Einstein, que ao estudar o efeito fotoelétrico, propôs que a luz também poderia ser compreendida como um fluxo de partículas discretas, que ele chamou de fótons. Esse conceito demonstrou que a luz possui uma natureza dual, agindo tanto como onda quanto como partícula, unindo as ideias de Newton sobre partículas de luz com a teoria ondulatória. Este entendimento dual da luz foi fundamental na formação da mecânica quântica, um campo que continuaria a desafiar e expandir nossa compreensão do universo. Assim, Einstein mostrou que Newton não estava totalmente errado. Em certas condições, a luz se comporta de maneira particulada. Essa revelação da dualidade onda-partícula da luz abriu novos horizontes na física e reforçou o conceito de que a realidade física é mais complexa e sutil do que se pensava anteriormente.
A compreensão de 4 forças fundamentais como constituintes da realidade veio com o avanço progressivo da física durante o século XX, particularmente com o desenvolvimento da física de partículas e da teoria quântica de campos. Inicialmente, essas forças eram estudadas de forma separada. A força da gravidade, estudada por Newton e mais tarde reformulada por Einstein com a teoria da relatividade geral. A força do eletromagnetismo, unificado por Maxwell no século XIX, e as forças nuclear forte e fraca, reconhecidas no início do século XX, à medida que os cientistas começaram a entender melhor o núcleo atômico. A ideia de que essas forças poderiam ser aspectos diferentes de uma realidade unificada ganhou força na segunda metade do século XX. A unificação do eletromagnetismo com a força fraca, a teoria eletrofraca por Shadow Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg, na década de 1960, foi um passo importante. Isso demonstrou que 2 forças aparentemente distintas poderiam ser unificadas sob certas condições de energia. A necessidade de uma teoria de tudo, já visto nos vídeos anteriores, surgiu da busca por uma descrição unificada de todas as forças fundamentais. A física quântica havia sido bem sucedida na descrição de 3 das forças fundamentais: eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. Mas a gravidade, descrita pela teoria da relatividade geral, permaneceu separada. A teoria de tudo busca uma formulação que integre a gravidade com as outras forças fundamentais, em um único marco teórico, harmonizando assim a mecânica quântica com a relatividade geral. Esse esforço é um dos principais desafios da física moderna e tem levado ao desenvolvimento de teorias candidatas, como a teoria das supercordas e a gravidade quântica de loops, embora até agora nenhuma delas tenha sido comprovada experimentalmente. No universo regido por leis fundamentais, um conceito se destaca por sua intrínseca relação com a natureza da realidade: a entropia. A segunda lei da termodinâmica nos ensina que, em um sistema fechado, a entropia, ou o grau de desordem, tende a aumentar com o tempo. Em um universo em expansão, essa lei nos mostra um cenário de aumento contínuo de entropia, com sistemas naturais movendo-se de um estado de ordem para um de maior desordem. Essa direção inerente dos processos naturais parece, à primeira vista, contrastar com a ordem e a complexidade que observamos no cosmos, especialmente em regiões onde a organização local contradiz a crescente entropia global. A perspectiva materialista postula que do caos inicial do Big Bang emergiram estruturas complexas como galáxias, sistemas solares e a vida consciente. Essa organização local desafia a tendência universal para o aumento da entropia, conforme descrito pela segunda lei da termodinâmica. Os cientistas materialistas veem esse fenômeno como uma consequência natural das leis físicas, onde o caos dá origem à ordem simplesmente através do acaso. Segundo essa visão, a complexidade emergente em determinadas áreas do universo é um subproduto de flutuações locais da entropia, ainda em conformidade com a tendência global de aumento da desordem. No entanto, essa explicação enfrenta uma questão intrigante. Como o aumento de complexidade e ordem pode surgir espontaneamente de um estado de caos e aleatoriedade? Esse paradoxo tem instigado um debate entre diferentes correntes de pensamento. Alguns sugerem que a resposta pode estar além das explicações tradicionais, baseadas em acasos e flutuações. Imagine uma cidade como um microcosmo do universo, e dentro dela uma casa ou um quarto bagunçado representa um sistema solar ou uma galáxia. Pensemos na desordem desse quarto como uma manifestação de alta entropia. Se deixarmos o quarto à mercê de, entre aspas, flutuações locais, como uma brisa de janela, seria razoável esperar que, por acaso, ele se organizasse sozinho? A experiência comum nos diz que não. O quarto permanece desordenado,
até que uma força externa, nesse caso uma pessoa, intervenha para arrumá-lo. Ao organizar o quarto, a entropia local diminuiu significativamente. As coisas estão agora em ordem, cada item em seu devido lugar. No entanto, essa ordem foi alcançada às custas de energia gasta pela pessoa que arrumou o quarto. O esforço físico, o metabolismo em ação, tudo isso contribuiu para o aumento de entropia do sistema mais amplo, neste caso, a cidade. Assim, a entropia global aumenta, mesmo quando a entropia local diminui. Este exemplo ilustra um princípio fundamental. A diminuição da entropia em um sistema localizado requer trabalho e o uso de energia, o que, por sua vez, aumenta a entropia em um sistema maior. Transpondo isso para o universo, pode-se argumentar que a formação de estruturas complexas como galáxias e sistemas solares, ou mesmo a emergência da vida, são exemplos de diminuição de entropia local. Mas, para que essa organização ocorra, uma força ou influência deve atuar, transformando energia e aumentando a entropia em uma escala mais ampla. Neste ponto, a visão holística sugere que essa força organizadora pode ser a consciência, ou um princípio vital que molda o caos inicial em um cosmos ordenado, numa interação dinâmica entre ordem e desordem, entre energia e consciência. Dentro de uma perspectiva holística, por exemplo, postula-se que uma força ou princípio subjacente, talvez relacionado à consciência ou à, entre aspas, força vital, poderia atuar no universo, guiando essa organização local e oferecendo um contraponto à tendência da entropia em direção à desordem. Essa visão propõe uma dinâmica mais complexa e interativa na construção da realidade, na qual a entropia e a ordem não são meramente resultados de processos físicos aleatórios, mas também de influências mais sutis e possivelmente conscientes. Nesse cenário, a visão holística oferece uma perspectiva fascinante. Nela, a consciência não é o resultado final do caos cósmico, mas um elemento primordial na moldagem da realidade. A consciência, ou o ânimos, precede a materialidade, direcionando a organização do caos para estruturas ordenadas. Em vez de um processo aleatório e sem direção, a formação de sistemas complexos no universo é vista como uma manifestação da vontade e da intenção consciente. A realidade, portanto, não é uma mera consequência de forças físicas cegas, mas o resultado de uma interação dinâmica entre consciência e matéria. Assim, a entropia local diminuída em sistemas organizados, como planetas habitados por seres conscientes, é entendida como o reflexo de uma força vital que age para trazer ordem e significado a partir do caos. Essa abordagem holística concorda com a segunda lei da termodinâmica ao reconhecer que, enquanto a entropia global do universo aumenta, a criação e a manutenção de sistemas ordenados são possíveis por meio de uma força consciente e propositiva. A entropia, portanto, é mais do que uma medida de desordem, é um pano de fundo sobre o qual a consciência dança, tecendo a realidade numa tapeçaria de interações complexas e significativas. Nessa perspectiva, o ânimos, a força vital, não é uma entidade separada da realidade física, mas um aspecto integral da mesma, fundamental para a emergência da ordem a partir do aparente caos do universo. Na visão holística, a realidade não é uma mera sequência de eventos físicos, mas uma interação contínua entre o observador e o observado, uma ressonância entre o Criador, a criação e a consciência. Confrontados com essas reflexões, somos levados a uma nova apreciação da magnitude e da maravilha do universo. A realidade, então, torna-se não apenas o que está imediatamente diante de nós, mas também um vasto panorama de interações e relações que se estendem desde o microscópico até o macroscósmico, desde o nascimento explosivo do universo no Big Bang até o fluxo contínuo do tempo em que nossa existência dança. E nesse bailado cósmico, nós, como seres conscientes,
desempenhamos um papel crucial. Somos ao mesmo tempo observadores e participantes, co-criadores da realidade que experienciamos. Essa perspectiva nos convida a reconsiderar nossa relação com o universo. Não somos meros espectadores passivos, somos parte integrante de um processo criativo contínuo. Na dança eterna do universo, o papel da consciência é fundamental. Ela é o elo que une o Criador à criação, o ponto de convergência onde o universo se conhece e se revela. Enquanto a cortina desse capítulo se fecha, somos convidados a refletir sobre a trama complexa que tecemos ao explorar as profundezas do universo e da consciência. A visão materialista, a partir do acaso e da necessidade, propõe um universo nascido do caos primordial, onde galáxias, mundos e vida emergem como notas aleatórias em uma sinfonia cósmica. Dentro deste enredo, a vida e a consciência são vistas como frutos tardios da evolução, o final de uma cadeia de eventos regida pela matéria inerte e pelas leis impessoais da física. No entanto, a poesia do universo pode cantar uma melodia diferente. A visão holística nos convida a considerar um caminho inverso, um percurso onde o pensamento não é o epílogo, mas o prólogo da existência. Aqui, a realidade não é moldada a partir da matéria para a mente, mas emerge da mente para a matéria. O ânimos, a centelha da vida, não é um produto do acaso, mas uma manifestação do todo, uma mente infinita, cósmica, que permeia cada partícula do ser, criando a realidade a partir da consciência. Nessa perspectiva, cada um de nós é uma nota nessa sinfonia universal, um reflexo da mente infinita, explorando e experienciando a criação através dos nossos próprios olhos. A realidade, então, torna-se não apenas uma construção física, mas um palco onde o pensamento e a matéria dançam juntos, coreografados pela consciência. No grandioso teatro do universo, as forças fundamentais orquestram uma sinfonia cósmica. A gravidade, como um maestro invisível, curva e molda o espaço e o tempo, criando o palco em que se desenrola o drama da existência. Nesse cenário, a luz, uma radiação de ondas eletromagnéticas, qual o relógio cósmico, ilumina e delineia os contornos da realidade que conhecemos. Enquanto isso, as forças nucleares, forte e fraca, trabalham mantendo unidas as partículas mais íntimas do cosmos, formando os átomos e moléculas que compõem tudo o que vemos. Neste palco cósmico, o verdadeiro artista é o ser consciente, cujas escolhas e vontades fluem como ânimos que anima a realidade. Com cada pensamento, decisão e ação, vontade e escolha, nós, seres conscientes, esculpimos nossa experiência de mundo, moldando a matéria e a energia ao redor. Através de nossos olhos, o universo se contempla. Em nossos corações, a dança da criação ganha ritmo e propósito. Somos simultaneamente espectadores e atores nesse espetáculo cósmico, onde cada escolha é uma pincelada na tela do espaço-tempo. Neste entrelaçamento de forças elementares e consciência, somos convidados a reconhecer nosso papel não apenas como observadores passivos, mas como co-criadores ativos da realidade que habitamos. Assim, em cada momento, através da consciência, temos a oportunidade de tecer uma nova realidade, a moldar o curso do universo como tecido de nossos sonhos e aspirações. Nessa dança entre as forças fundamentais e o ânimo humano, descobrimos o verdadeiro esplendor do universo e o potencial ilimitado de nossa própria existência. À medida que nos preparamos para o próximo capítulo dessa jornada de descoberta, deixamos uma pergunta: como o pensamento pode construir a realidade? Quais são os mecanismos propostos por essa visão holística, onde a mente precede a matéria? Junte-se a nós nessa contínua busca pelo conhecimento, enquanto desvendamos os mistérios da mente e do universo. E assim, seguimos adiante, navegando pelo oceano do saber, onde cada onda de pensamento pode ser o sopro
que molda os contornos da nossa realidade. Se você chegou até aqui, é porque gosta desse tipo de conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seus comentários. Isso nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre esse tema. Muito obrigado.